E antes mesmo de nós falarmos sobre opressão espiritual ou qualquer intervenção, o terapeuta cristão ele precisa dominar esse aspecto de base clínico. Isso porque, sem isso, não há discernimento, há apenas opinião. Por isso nós vamos organizar isso com muita clareza, de forma muito prática, objetiva, para te ajudar. Vamos começar então no primeiro ponto, o que é um sintoma, certo? Sintoma é um sinal, sintoma é um indício, sintoma ela é uma manifestação isolada de alguma coisa. É algo que a pessoa sente ou apresenta, mas que sozinho não define, não significa que é um transtorno. Um exemplo, uma pessoa pode estar triste, uma pessoa pode ter insônia, falta de apetite, uma pessoa pode ter irritabilidade, uma pessoa pode ter medo, etc. Todos nós podemos apresentar sintomas em algum momento da nossa vida. Esses sintomas que eu aqui mencionei, você pode apresentar, seu filho, seu amigo, qualquer pessoa pode apresentar isso em algum momento da sua vida. Agora, apresentar um sintoma não significa dizer que aqui existe um transtorno. Eu quero trazer alguns exemplos que a Bíblia nos mostra. Jesus chorou. Isso é um sintoma. Jesus chorou. Chorou porque estava triste. Jesus chorou porque realmente amava Lázaro. Certo? Elias teve fome. Estava cansado, estava muito tempo sem comer, teve fome e sede. Então, Davi sentiu angústia. Normal. Observa, sintoma é parte da experiência humana. Diante de certas circunstâncias, não haver esses sinais, isso sim, deve mostrar algo sério na nossa vida, mas esses sinais são normais. Eu trago isso para você, parece óbvio, mas eu percebo que vivemos numa sociedade onde nós estamos mais adoecendo as pessoas. Nós estamos com muitas pessoas que querem ajudar pessoas, mas infelizmente estão totalmente despreparados para isso. E a ideia da nossa conversa é te ajudar a fazer ter discernimento, ser mais maduro na sua observação, no apoio que você vai dar às pessoas como terapeuta cristã, porque existem muitos irmãos nossos que precisam de ajuda. Então o erro começa quando nós transformamos sintoma em rótulos, quando nós começamos a rotular. Isso é depressão só porque a pessoa está triste. Isso é possessão demoníaca só porque a pessoa apresentou algum medo de alguma coisa. O erro começa quando nós começamos a rotular algumas manifestações, algumas experiências humanas, a gente começa a rotular. Segunda coisa importante aqui, para nos dar base clínica, é entender o que é um padrão. Você já sabe o que é um sintoma, então nós estamos a falar de padrão, é quando um sintoma, ela repete de forma consistente, ou seja, o padrão é quando o sintoma deixa de ser um episódio e passa a ser recorrente, constante, previsível. A gente está vendo isso acontecendo na vida da pessoa mais de uma vez, mais de duas vezes. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para você. Imagina uma pessoa que está tendo semanas que não está conseguindo dormir. Isso não é um sintoma, isso está apresentando um padrão, porque não é apenas uma noite. São semanas de insônia. Você observou? Insônia pode ser um sintoma. Semanas de insônia já apresenta um padrão. Tá certo? Agora observa só. Uma pessoa está triste porque perdeu um filho. Não, não é isso. A pessoa, ela apresentou um humor deprimido e a gente já percebeu que isso já passou de um dia, de 2 dias, isso passou por semanas e já vai lá por meses. Observa que a gente está observando um padrão, não é apenas um sintoma. O padrão indica que algo está se estruturando na vida de uma pessoa. No contexto clínico, então, nós observamos o quê? Frequência, intensidade, duração e contexto. Guarda isso. Quando nós estamos pensando em um transtorno, quando nós estamos olhando para o aspecto clínico da pessoa, quando nós estamos olhar para um trauma estruturado, quando nós estamos a pensar por um assunto de
transtorno psicológico, algo assim, nós precisamos perceber que isso precisa ter frequência, intensidade, duração e precisa de ter um contexto que envolve. Observa que padrão, ela é uma repetição organizada de um sintoma. Eu creio que isso ficou muito claro para você. Agora, o que é um diagnóstico? Diagnóstico é quando há critérios clínicos específicos, mais duração, mais prejuízo funcional. Diagnóstico não é opinião, é critério técnico. Para que haja um diagnóstico é necessário um conjunto específico de sintomas, é necessário duração mínima estabelecida, é necessário prejuízo funcional, ou seja, a pessoa não consegue mais trabalhar, não está conseguindo se relacionar mais marido e esposa, a rotina da pessoa está sendo interrompida, aí nós já estamos com algo que nós estamos vendo, algo que tem que ser diagnosticado. Vamos por um exemplo. Quando nós estamos pensando numa depressão, nós temos que pensar que pelo menos aquela pessoa, ela está tendo semanas múltiplas de sintomas e há prejuízos que estão sendo real na vida dessa pessoa. Essa pessoa não consegue dormir, essa pessoa não consegue se alimentar, essa pessoa não quer falar com ninguém, mas uma pessoa que aparentemente era ativa, era interativa com todas as pessoas, mas a gente percebeu que por algum motivo está havendo prejuízo no aspecto funcional. Então, sem prejuízo funcional, não há transtorno, há sofrimento. E sofrimento não é automaticamente uma doença. É preciso entender isso. Agora nós vamos no quarto ponto, e nesse quarto ponto eu quero falar de algo central, porque nós vamos falar sobre desregulação emocional. Quando nós estamos a falar de desregulação emocional, nós estamos a falar quando o sistema nervoso ela perde a sua flexibilidade adaptativa. Muita demora para se acalmar. A pessoa está sempre com medo, assustado, hipervigilante, que a pessoa fica a interpretar ameaça onde não há ameaça. Uma pessoa que era normal e agora começa a viver dessa maneira. Um sistema nervoso saudável, ela ativa diante de perigo. Agora, um sistema nervoso desregulado, ela reage exageradamente com estímulos muito pequenos. É só um olhar já é suficiente. É só uma palavra maldita já é suficiente. Sabe? Isso aí demonstra algo muito sério, que existem problemas naquela pessoa que a gente precisa ajudar. Neurobiologicamente, isso que nós falamos aqui significa que a amígdala, o nosso sensor de alerta, ela está hiperativada porque ela ficou desregulada. Igualmente também córtex pré-frontal, que é a parte responsável para a coordenação lógica, interpretação, diferenciação das coisas e tudo mais. Quando então você tem esse sistema desregulado, então significa dizer que você está com desregulação emocional. Agora, nesse quinto ponto, antes mesmo de nós terminarmos isso aqui, eu quero para nós fazermos uma diferenciação entre um sofrimento normal e um transtorno psicológico. Vamos lá. Um sofrimento normal tem causa identificável, seja, algo aconteceu naquele momento. Ele é proporcional ao evento, ou seja, um filho morreu, o cara ficou triste. Há uma traição, o cara ficou revoltado. Entende? O cara perdeu o emprego, algo assim. Alguém bateu a família dele, prende. Então nós estamos a falar de algo que é normal, que vai levar uma reação proporcional ao evento. Ele vai reagir de acordo com o que ele está sentindo naquele momento. Um exemplo prático aqui, eu estava assistindo um vídeo por acaso, que num evento, num festival, o cara estava com a sua mulher, só que a mulher dele era dançarina do festival, e a mulher dele estava acima do outro homem, dançando daquela forma totalmente imoral. E ele estava lá, certamente os amigos estavam lá, os parentes, pessoas que conhecem ele, e isso deixou ele envergonhado, e ele subiu lá no palco. Ele subiu no palco totalmente revoltado e tirando a mulher dele da festa, os seguranças tiraram ele do palco, e ele desceu e a mulher desceu com ele, e ele estava nervoso, ou seja, a raiva dele, a decepção dele, a frustração dele, a maneira como ele estava era proporcional ao fato, ao evento. Então isso é um
sofrimento normal tem uma causa identificável, é proporcional ao evento e ela também oscila, depende de pessoa para pessoa. Não paralisa completamente a vida. Então, um sofrimento normal, ela não tem esse poder de paralisar completamente a nossa vida. Agora vamos pensar num transtorno. Ela persiste mesmo sem o estímulo atual. Ela é desproporcional ao evento. Ela compromete a nossa vida no dia a dia e ela se mantém por semanas e até meses. Então, observa só, quando nós estamos a falar de um transtorno, nós estamos a falar de algo que persiste mesmo sem o estímulo atual. Ou seja, é coisas que estão acontecendo na sua vida, mesmo quando aquilo não é real, mas é apenas algo que está guardado dentro de você. Ou seja, você teve um estímulo, porque você lembrou daquilo, isso faz com que você tenha uma atitude totalmente desproporcional. A sua reação não é proporcional ao evento, é desproporcional. Isso significa que existe transtorno ali, porque nada aconteceu fisicamente naquele momento, mas ela persiste mesmo sem estímulo. Porque trauma não é o que aconteceu, mas trauma é resisto que ficou dentro de você. E é isso que vai sabotar a sua vida se você não tratar. Isso compromete o seu funcionamento. Isso mantém por semanas, meses e anos na vida das pessoas. Essa diferenciação ela é essencial. Por quê? Porque sem a base clínica, nós chamamos tristeza de demônio, nós chamamos ansiedade de pecado. Então, discernimento, ele começa com conhecimento, tanto técnico quanto da palavra de Deus. E o terapeuta cristão que não entende esses aspectos, ele corre sérios riscos. Então, observa, base clínica não diminui a nossa fé. Pelo contrário, protege a vida das pessoas. E só quem entende de sintoma, de padrão, de diagnóstico, de desregulação emocional, pode discernir com responsabilidade o que é humano, o que é clínico, o que pode ser espiritual ou não. Isso tudo que nós estamos falando é ético, é maturidade, é profundidade, é cuidar com responsabilidade da vida das pessoas. Concluindo aqui, discernimento terapêutico cristão é uma arte de não espiritualizar a doença, de não patologizar a experiência humana, não negar a realidade espiritual, mas é sustentar a complexidade do ser humano sem simplificar o sofrimento.